Fala aí, Tirone, tudo bem? Tô aqui, aeroporto. Mais uma vez, minha vida tem sido feita de aeroportos, pra lá, pra cá. Mais ou menos como vai ser a vida do São Paulo a partir da semana que vem, quando o time estreia na Libertadores. São Paulo vai começar a ter viagens, altitude, logística, voo fretado. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Primeiro, o que está sendo essa semana do São Paulo, antes do mês de março, esperado mês crucial da temporada. A visita do Muricy ao CT e ao Fernando Diniz para fazer uma matéria e tudo mais. Lembra que a gente falou do apoio do Muricy ao Fernando Diniz, do peso disso? Pois bem, o Muricy foi ao CT do São Paulo, conversou longamente com o Fernando Diniz, tirou foto, deu abraço, saiu no site oficial do São Paulo e depois me mandou uma mensagem, Tirone, falando o seguinte, que além de bom caráter e bom treinador, Fernando Diniz é muito trabalhador. Ele acompanhou o dia inteiro de treino e ficou impressionado com a intensidade, com o trabalho do Fernando Diniz como técnico. O Muricy fechou com o Diniz, cara. Isso é de fato impressionante. Coisa importante num dia também que, além da visita, teve já a divulgação da primeira rodada, ou das primeiras rodadas do Brasileirão. Já se sabe que o São Paulo vai estrear em maio no Brasileiro contra o Goiás em Goiânia. Mas, antes do Brasileirão, e essa é a minha questão, o São Paulo entra, de fato, no campeonato, na temporada, no ano 2020, a partir da semana que vem, logo depois do jogo da Ponte, quando vai estrear na Libertadores na quinta-feira contra o Binacional. A temporada para o São Paulo começa depois do jogo com a Ponte, a partir do jogo com a Ponte. Quais as opções? Diniz vai preservar alguns jogadores no Paulista? Quais serão essas questões? São Paulo joga com a Ponte, provavelmente sem o Antony, que está machucado, e viaja para altitude na véspera e só embarca para a cidade que fica a quilômetros, metros de distância acima do nível do mar no dia do jogo para amenizar os efeitos da altitude. Vai ser um grande desafio. E aí começam 7 partidas em março, naquela alternância loucura entre Libertadores e Estadual, onde o São Paulo não está garantido ainda. Os jogos do estadual, tem um deles em Ribeirão Preto contra o Botafogo, acho que o São Paulo vai até rifar. Mas tem clássico com o Santos, tem um jogo com o Bragantino, além das partidas no Morumbi, depois contra River e LDU pela Libertadores, que são decisivas. Primeiro LDU, depois River, as duas em casa. Tirone, depois a estreia fora de casa, será uma questão crucial para o São Paulo vencer essas duas partidas, tanto contra a LDU contra o River no Morumbi, na sequência, segunda e terceira partidas para se classificar para a próxima fase da Libertadores. E acho que o São Paulo chega nesse momento crucial da temporada, onde já tem muito técnico que rodou, muito time que está em crise, com mais certezas do que dúvidas do que tinha no final do ano passado. Não tem um trabalho brilhante do Diniz até agora em 2020, mas as pistas de 2019 foram consolidadas. Então já se sabe onde joga o Daniel Alves, onde joga o Tietê, que o Pato e o Pablo disputam posição, que o Igor Gomes é titular e o Hernandes vai entrar durante as partidas. Então tá quase tudo na cabeça, que a linha de defesa já é aquela primeira do Fernando Diniz, aquela que Juan Fran, Arboleda, Bruno Alves, Reinaldo, foi essa linha de defesa que jogou lá no Maracanã contra o Jorge Jesus na primeira partida do Diniz. Você sabe, Tirone, que foi uma das 3 partidas que o Jorge Jesus não venceu no Maracanã até hoje? São Paulo, Atlético Paranaense e Vasco. Aquela primeira do Diniz foi um dos poucos empates, tropeços do Jesus. Mas, Tirone, eu vou passar a bola para você para falar dessa perspectiva do São Paulo para a primeira semana de fato valiosa da temporada, com uma pergunta. Você acha que o Diniz precisa de qual resultado para sobreviver como técnico do São Paulo no Brasileirão? Do título paulista, ou bastaria a classificação para o mata-mata da Libertadores? Lembrando que o mata-mata da Libertadores se define, a classificação para o mata-mata, depois da final do Paulista. Então, qual que é a missão primordial para o Diniz? Ganhar o título paulista ou simplesmente se classificar para o mata-mata da Libertadores? Diz aí, Tirone. Fala aí, Arnaldo, você no aeroporto, eu aqui no aconchego do Estúdio 9, o Estúdio Rock and Roll, para responder a pergunta que você me fez e para falar outras coisas que eu anotei aqui na minha linda caderneta verde, sobre tudo que você falou aí até agora, do encontro do Muricy com o Diniz, do Muricy, dos desafios e tudo mais. Primeiro,
Você falou que o Muricy te deu uma letra ali do que ele conversou com o Diniz, o que ele achou do encontro com o Diniz, e que o Muricy saiu lá do CT com a certeza de que o Diniz é um bom técnico, claro, é um cara trabalhador e é um cara bom caráter. Eu nunca tive dúvidas, e mesmo sem estar próximo do Diniz. Claro que ele é um cara trabalhador, um cara para fazer um jeito de jogar do São Paulo dessa forma, ou de qualquer time dessa forma, do jeito que ele quer, tem que ser trabalhador. O cara não vai ficar lá, trabalhar 15 minutos no treino e achar que vai sair um jogo elaborado daquele. Claro que não. Então eu sempre achei que o Diniz é um cara trabalhador, inquieto, que exige dos seus jogadores, que tenta melhorar o jogador. Eu não tenho a menor dúvida disso. Que ele é bom caráter também. Eu tive com o Diniz pelo menos uma vez, quando eu estava na ESPN Brasil, entrevistei ele, é um cara que eu achei muito amável, muito legal, muito esclarecido. Também não tenho dúvida que ele é um bom caráter. Eu não tenho nunca ouvi nenhum plá de que ele pudesse ser alguma história de mau caratismo do Diniz. Não tenho a menor dúvida disso. Então eu entendo porque o Muricy está bem impressionado com o que viu e com o que falou com ele, sem dúvida nenhuma. Agora, o Diniz vai precisar entregar, além de trabalho e bom caráter, vai ter que entregar vitórias. Essa é a grande questão com relação ao Diniz, que é a questão que a gente vem falando aqui há bastante tempo, não só nós, como muita gente fala, que o Diniz, o jogo dele é muito legal, mas precisa de efetividade, precisa de força, precisa de vitórias, em resumo, né? E o Muricy era exatamente o cara que tinha sede, fome, desejo incontrolável por vitórias. O Muricy não aceitava perder jogos. Ele não ficava, não dormia de noite, ele era um alucinado por vitórias. Se o Muricy, nesse encontro com o Diniz, conseguiu falar para o Diniz e passar um pouco disso, dessa fome, desse sangue quente por vitória que ele tinha enquanto treinador, enquanto jogador também, eu acho que se o Diniz absorver um pouco disso, vai ser legal, porque é exatamente isso que o São Paulo precisa e é isso que o Diniz precisa para a carreira dele. Esse é um ponto. Você falou agora sobre os próximos jogos do São Paulo, a maratona vai começar, saiu a tabela do Brasileiro, agora vai ser quarta e domingo e tal. Eu entendo o seguinte, o São Paulo até agora, nadou numa raia solitária. Ali jogando só no fim de semana, só o Campeonato Paulista e tudo mais, com tempo para treinar, então o Diniz pôde aperfeiçoar seu time e tudo mais. A partir de agora, ele pula para a raia que está um monte de gente, jogando quarta e domingo, várias competições, jogo mata-mata, enfim, vai ser uma correria, outra coisa acontece na vida do Diniz e do São Paulo. E aí vai ser um desafio grande para o Diniz, porque ele precisa ser testado e vai ser testado em um outro tipo de ambiente, um ambiente que não tem muito treino. É jogo e descanso, mais conversa do que prática. E o jogo do Diniz é um jogo que precisa da prática, precisa do treinamento, precisa de confiança, precisa de um monte de coisa. Então ele vai ser testado dessa forma, vamos ver como é que ele vai sair. O time foi encorpando ao longo das últimas rodadas, desde o clássico contra o Corinthians, isso é verdade, mas ainda falta ao Diniz e esse São Paulo aquele grande jogo com um grande adversário, contra um grande adversário, que o São Paulo vai lá e se impõe e consegue o placar. Eu acho que vai ser importante para o Diniz, a partir de agora, um jogo desse para retomar ou não, para encaminhar de vez esse momento que parece que tem sido bom, que tem melhorado no São Paulo. Aliás, Arnaldo, você que foi um crítico muito grande do Diniz, eu também fui em determinado momento, você está cada vez mais amolecido pelo Diniz. Eu acho que é compreensível. Eu acho que o jogo do São Paulo vem melhorando. Ainda acho que está longe do que poderia estar pelo tempo de treino, pela base mantida, pelo trabalho vindo do ano passado. Acho que poderia estar em outro estágio. Mas já melhorou bastante, eu concordo com você. E eu que fui um defensor do Diniz, depois me desencantei um pouco e agora estou retomando essa confiança. Agora, respondendo rapidamente a sua pergunta, Arnaldo. O que vai ser importante para Diniz ter tranquilidade e se enraizar, ficar mais firme ali no comando do São Paulo, ter menos críticas, ter mais confiança? Passar da primeira fase da Libertadores ou ser campeão paulista? Eu acho que passar da primeira fase da Libertadores. Eu acho que isso é o que o torcedor quer, esse é o título que o São Paulo almeja, é uma coisa especial para o torcedor do São Paulo a Libertadores e não vai ser fácil porque o grupo é muito difícil. Eu acho que se o São Paulo conseguir avançar nesse grupo difícil da Libertadores, avançar ali, avançar com, nem que seja em segundo lugar, mas avançar com autoridade e perder o Campeonato Paulista, sei lá, perder na final, perder na semifinal contra um grande, ok.
Acho que acontece, acho que a torcida vai entender. O contrário, acho que não. Se o São Paulo for campeão paulista, mas não passar de fase no Brasileiro, eu acho que aí a batata vai assar, acho que aí as coisas ficam mais complicadas. Eu acho que a tarefa do Diniz não é fácil, nenhuma das frentes, é claro que não, mas entendo que para o torcedor do São Paulo, e até talvez para a diretoria do São Paulo, e para ele mesmo, para o Diniz, ele passar de fase em um grupo tão difícil é aquilo que pode deixar ele com prestígio, certo? Vou terminar, mas antes vou mostrar um negócio, porque é o seguinte, a gente está falando aqui do São Paulo, da próxima fase do São Paulo, mas nesse fim de semana tem clássico, Santos e Palmeiras pelo Paulistão, o Gesualdo ainda aí do Santos meio vai não vai, meio com críticas já, o Luxemburgo tentando retomar o seu momento e até que está conseguindo, o Palmeiras vai fazendo uma campanha bem digna, bem interessante nesse Campeonato Paulista, e eles vão se enfrentar, vão medir forças, e acho que é um teste também legal para o Luxemburgo, né? Teve um clássico, empatou naquele jogo contra o São Paulo, o Santos vai encarar um clássico que vai precisar mostrar para apagar um pouco, ou afastar um pouco a nuvem negra em cima do Gesualdo, e por causa disso é o seguinte, olha aqui, ó, olha o que tenho em minhas mãos. Não estou vestindo ela porque ela está dentro do saquinho aqui, toda bonitinha. Olha que camisa legal essa do Santos. Dá uma olhada aqui, ó. Na Vila é um raio atrás do outro. Claro, uma referência à quantidade de jogadores importantes do futebol brasileiro e mundial que o Santos revelou ao longo da sua história. Certo? Então, fechamos aqui esse vídeo. Assine o canal, aperte o sininho e voltamos a qualquer momento. Aliás, vai ter vídeo depois de domingo, depois da rodada ali do Campeonato Paulista, do Campeonato Carioca, dos campeonatos totais aí do Brasil. Vai ter um vídeo, fiquem atentos que a gente volta domingo. Valeu, até mais!